Hoje eu quero falar sobre oração com vocês. A oração, mas a partir de uma vida de oração. Uma vida que possa refletir um relacionamento contínuo com Deus por meio desta prática que nos ajuda a se aproximar também do Senhor, que é a oração. E eu quero começar refletindo com vocês a vida de uma mulher que teve uma vida de oração muito marcante, que é a Susannah Wesley. Tem ali a imagem, né, uma figura dela, né? A Susannah Wesley, talvez não é tão conhecida a biografia dela no nosso meio. Talvez nós já ouvimos falar do seu filho, do John Wesley, que foi aí um dos pioneiros do movimento metodista, que iniciou lá na Inglaterra. Mas a Susannah Wesley era a mãe de John Wesley, e eles vêm de uma família muito piedosa, de uma vida com Deus. O pai da Susannah Wesley, ele já tinha uma vida muito dedicada a Deus, de oração, de compromisso com Deus. O pai dela era pastor, tinha 25 filhos, e a Susannah Wesley, ela era a mais nova, a caçula de 25 filhos, imagina só. Ela cresce num ambiente muito regado de oração, de leitura bíblica. O pai dela era uma pessoa muito dedicada em ler a Bíblia com os filhos em casa e tirar tempo para orar com os filhos. E ela cresce com essa mentalidade de buscar uma vida com Deus a partir não da igreja, mas do lar, no lar. E ela vai ter 19 filhos. 19 filhos. Não 25 como o pai, mas ela chega a ter 19 filhos, dos quais apenas 10 alcançaram a vida adulta. E nem todos sobreviveram. E entre eles está então o John Wesley e o Charles Wesley. O Charles Wesley, ele era um compositor, ele foi mais para a área da música. Tem vários hinos de Charles Wesley, acho que um deles, inclusive, um bem conhecido em tempos de Natal, Eis os Anjos, acho, é composição dele. E o John Wesley, ele vai mais para o trabalho missionário. E a Susannah Wesley, ela vivia numa rotina, assim, não muito diferente, talvez, do que as mulheres também enfrentam hoje, essa pressão enorme. Claro, um tempo diferente, se a gente for pensar aí os anos de 1600, mas ela vivia também, na sua rotina, uma enorme pressão. E eu digo isso porque a pressão, a rotina, o dia a dia, nunca deve ser desculpas assim para a gente não ter tempo para com Deus. Porque no meio, a prática de colocar o avental sobre a cabeça, e ela concluiu que todo lugar pode ser um templo de oração, um lugar sagrado de oração. Você não precisa necessariamente estar na igreja para orar. E ela procurou, assim, ter um combinado com os filhos de que o avental dela sobre a cabeça seria um sinal do santuário dela de oração. De maneira que quando os filhos viam ela com aquele avental sobre a cabeça, eles não importunavam a mãe, porque sabia que era o seu momento de oração. O seu momento de oração. Ela fazia isso, gente, todos os dias. Todos os dias ela tirava tempo para orar. Ela reservava, assim, na sua casa simples, onde ela morava, ela sentava ali na cadeira, no meio da cozinha mesmo, colocava o avental sobre a cabeça para os filhos saberem. Imagina a galerinha, né, uns 19 ali, aquele agito todo, e ela então estava ali no seu momento de oração, e os filhos sabiam disso. Mamãe está orando, não podemos interrompê-la. E assim era a vida desta mulher, da Susannah Wesley. Ela procurou transmitir isso para a sua família. A sua vida de oração, ela procurou fazer disso um reflexo para a sua família. E a vida dela de oração era tão perceptível pelos filhos, tão vivida e experimentada pelos filhos, que o John Wesley, ele vai dizer, depois na sua vida adulta,
a seguinte frase: eu aprendi mais sobre Deus com as orações da minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Eu aprendi mais sobre Deus com as orações da minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Entende? Não era uma pauta de oração, uma agenda de oração, era uma vida de oração. Ela tinha também no seu dia a dia algumas práticas que foram também trazendo os filhos para esta compreensão relacional com Deus. Por exemplo, ela separava 2 horas por dia para orar e também para meditar na palavra de Deus, com toda a rotina e com toda a pressão do dia a dia. Na educação dos filhos, ela começava a ensinar a leitura e a escrita a partir do 6º ano de aniversário de cada filho. Ela ensinava a leitura e a escrita para cada um deles, além de ensinar o catecismo, versículos bíblicos e cantar hinos também com as crianças. Ela tinha o hábito de fazer um culto doméstico em sua casa, que foi ganhando forma e ganhando testemunho por meio de salmos. Culto muito simples, gente, de leitura de salmos, de orações com os filhos. E isso foi ganhando um destaque tão grande que os vizinhos começaram a ter interesse de participar deste culto doméstico também na casa dela. E ela ia acolhendo, ia acolhendo. Às vezes, mais de 200 pessoas lá reunidas para um culto doméstico, pensa. Na atenção dos filhos, 1 vez por semana, ela tirava 1 hora com cada um dos filhos durante a semana, de forma individual, para ouvir e para aconselhar. Pense, a vida dela de oração levava ela a ter esta sensibilidade de perceber que cada um dos 19 filhos precisava de um tempo específico também para ouvir, para aconselhar. Ela fazia isso, ela fazia isso. Ela considerava que a disciplina de oração, de formação espiritual, era a base para uma saúde emocional dos filhos. Veja, ela tinha um olhar integral para com os filhos e sabia que a saúde emocional deles dependia também de uma boa saúde espiritual. E esta vida devocional que ela tinha de ler a Bíblia diariamente, de manter diariamente um compromisso, inclusive de escrever cartas, meditações, que ela assim fazia, isso ia refletindo um estilo de vida muito marcado, especialmente pela oração. Eu trago esse testemunho da Susana Wesley, uma mulher de oração, para que a gente possa olhar para a oração não com culpa, não com aquele sentimento assim, ai, nunca eu vou ser assim, eu estou longe de ser como a Susana Wesley. Não, eu trago o exemplo dela para que a gente se inspire de pensar assim, o que levava uma mulher com 19 filhos, né, no século 17, dedicar tanto tempo para a oração? Sabe, essas pessoas, gente, elas tinham uma vida agitada também. Não é porque nós estamos numa outra fase, num outro ritmo do mundo, que nós não podemos olhar ali para trás e perceber que essas coisas não estavam, essa pressão não estava presente lá. É porque essas pessoas, elas, como a Susana Wesley, olhava para a oração como um grande presente. Não como uma disciplina de sentimento de culpa. Olhava para a oração como um presente, uma oportunidade de poder falar com Deus e aliviar aquela pressão interna do coração. Mas eram pessoas que olhavam para a oração não como uma pauta para a sua vida, mas eles procuravam interiorizar a vida de oração no dia a dia, de tal maneira que aquilo fazia parte da sua vida. Era uma vida de oração. Não é que eles oravam, eles viviam a oração. E é sobre isso que eu quero destacar a partir da leitura de Timóteo, esta noite com vocês. Uma recomendação que Paulo traz lá para Timóteo, na sua primeira carta, que ele vai escrever para esse jovem obreiro que está ali auxiliando Paulo também no pastoreio das comunidades. Nós estudamos essa semana, vimos que antes de Paulo chegar a Filipos, ele passa ali por Listra, por Derbe, e ele vai então convidar Timóteo para acompanhá-lo na sua viagem missionária. E ele escreve 2 cartas para esse jovem.
E uma delas, então, nós queremos ler aqui no capítulo 2, a primeira carta, então, de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Eu quero ler ali o versículo 1 com vocês, e até o versículo 8, tá? Mas é o 1 e o 8 que eu quero destacar também nesse texto. Em primeiro lugar, ou antes de tudo, em algumas traduções, recomendo que sejam feitas súplicas ou petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. E eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com as mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias. A prioridade é a oração. Paulo, ele vai dizer antes de tudo. Isso, antes de tudo. Em primeiro lugar, em algumas traduções, ou antes de tudo. Ore. Antes de tudo, ore. Paulo inicia essa instrução ao jovem Timóteo. Não é, Timóteo, se sobrar tempo, tira um tempinho para orar? Não. Antes de tudo. Em primeiro lugar, Timóteo, ore. Ore. Isso mostra que a oração, ela é a primeira resposta que nós podemos dar frente à nossa fé no Senhor Jesus. É a primeira resposta. Porque se Jesus pagou um alto preço para que a comunhão com Deus fosse restabelecida, o que precisamos responder frente àquilo que somente Jesus poderia fazer por nós, que é restabelecer a nossa comunhão com Deus? Se não, orarmos. Se essa comunhão com Deus foi restabelecida, resta-nos então aproveitarmos isso e falar com o nosso Deus. E é interessante que Paulo ele vai colocar isso como uma prioridade. A oração, ela é uma prioridade. E nela nós vamos aprender a depender do Senhor, apresentando para o Senhor, seja as nossas necessidades pessoais, mas também um clamor da igreja de Jesus Cristo neste mundo, ao nosso Deus, frente às aflições que vivemos neste mundo. A oração é o caminho que o cristão deve olhar com prioridade. Não é a fala, não é a discussão, não é puxar a espada, o escudo, mas é dobrar os joelhos. Gente, nós estamos vivendo de novo, sempre de novo, ciclicamente, tempos conturbados, onde as pessoas elas estão revelando, mesmo aquelas que dizem ter tanta consciência de Deus, do amor, do se importar pelo próximo, elas estão externando o pior que há em seus corações. Nós somos provocados dia após dia a colocar para fora o pior que há em nós. E se você consome rede social, ainda mais. E vivemos tempos assim, que facilmente, nós vemos as pessoas trazendo isso à tona. Parece que o mundo está assim, né? Se riscar uma faísca, explode tudo. E as pessoas estão perdendo esta capacidade de introspecção que a oração nos convida a ter. A oração, antes de tudo. Acontece um fato novo, antes de tudo, ore.
Mas não. Nós vemos a sociedade cada vez mais com essa postura reativa a tudo e a todos. E quando nós reagimos sem antes orarmos a Deus, nós reagimos muito mal. Nós reagimos muito mal. Haja visto o que nós estamos vendo hoje em dia. Morre uma pessoa de posicionamento ideológico, político ideológico do que uma outra, e eu nem vou entrar no mérito de exemplificar aqui as pessoas. A gente poderia falar de qualquer ideologia política, tá, gente? Não é difícil você encontrar em redes sociais pessoas dizendo, ainda bem, graças a Deus que esse morreu, que bom que ele partiu. E se fulano que eu sou contra morre, então já vem logo esse sentimento, um a menos. E se um criminoso morre, que bom, menos um, mais um CPF cancelado do crime. Sabe, gente, isso não pode vir de um coração que conhece a Jesus. Não pode. Mas Regis, olha, as pessoas fazem maldade e isso tem que parar. Mas não é matando elas que isso vai parar, entende? Não é. Não é. Nós somos chamados a sermos reconciliadores, promotores da paz, do amor, pró-vida. Nós somos pró-vida, gente. Jamais deve estar no nosso horizonte qualquer pensamento de morte contra o nosso próximo, seja ele quem for. Entende isso? Seja ele quem for. Mas por que, afinal de contas, esse sentimento vem? Né, alguém falou hoje no início, acho que o Davi estava comendo, os pensamentos intrusivos logo já se manifestam, e se manifestam mesmo. E cá entre nós, o nosso coração ele é cheio de morte. Ele é cheio de morte. Basta ser alguém que nós pensamos contrariamente, e aí pronto, nós soltamos aquela palavra de morte. Talvez não verbalizamos, não escrevemos, mas muitas vezes pensamos. E às vezes verbalizamos palavras que têm um poder de matar tanto quanto uma arma de fogo. E aí a gente destrói a vida do outro. Por quê? Porque reagimos. E quando reagimos, o que está dentro de nós vem à tona. E nós somos convidados pelo apóstolo Paulo, antes de tudo, ore. Então, assim, gente, acontece um fato novo no mundo, sabe? Seja um noticiário que você assiste, seja um fato que os teus olhos presenciam. Se você, dentro da tua casa, acontece um fato novo, comece a priorizar a oração. Antes de tudo, ore. Sabe, principalmente quando vem aquelas situações que parece te pressionar, assim, a tomar uma decisão e uma posição logo. Não é verdade, não é verdade, diga, não é. Não, calma. Viu, e o que você vai fazer? O que você vai fazer? Olha, antes de tudo, eu vou orar. Gente, o mundo precisa de pessoas que, em meio à pressão do dia a dia, tenha este compromisso de dizer, antes de tudo, eu vou orar. Fale isso para você mesmo e tome este propósito dentro da sua casa, no seu trabalho, especialmente em momentos de pressão, sabe? Mas eu tenho que dar um retorno rápido, eu tenho que tomar uma decisão muito rápida. Olha, 5 minutinhos, se precisa ser tão urgente assim, 5 minutos acho que não vai fazer tanta falta assim. Olha, você me dá 5 minutos? Eu preciso orar. Eu preciso colocar esse assunto na presença do meu Deus. Sabe? Isso ajuda a gente. Na educação dos filhos, a mesma coisa. Acontece um fato essa semana, né? Aconteceu alguns fatos em casa, e a gente já vai pensando, eu vou chegar lá, eu vou falar assim, eu vou falar assado, sabe? E essa palavra alcança também esse coração de pai aqui que diz para mim assim, olha, antes de tudo, ore. Isso é tão bom, né? É tão bom se a gente faz isso. Essa semana roubaram a bicicleta do Rafael. Aí o pai e a mãe já ficam assim, né? A gente já senta, Rafael, o que você fez? Onde você deixou? O que aconteceu? Aquela história toda. E sabe, e se antes de tudo a gente orasse? Rafa, vem cá, antes de tudo, vamos orar. Né? Vamos orar. Entende? As coisas já mudam, o clima já é outro. E é isso que nós precisamos, colocar a nossa vida como uma vida de oração.
Não a oração apenas como uma pauta. Agora eu lembrei que eu tenho que orar. Não, uma vida de oração. Em que tempo? Em todo o tempo. Em que circunstância? Em todas elas. Antes de tudo, ore. E se antes de tudo fosse tudo mesmo? E se antes de começar um trabalho, você orasse? E se antes de começar o dia, você orasse? E se antes de fechar um negócio, você orasse? E se antes de começar um namoro, os jovens orassem? E se antes de casar, orasse? E se antes de ter filho, orasse? E se antes de sair para a rua, no trânsito, orasse? E se nós realmente começarmos a orar antes de tudo? Será que alguma coisa pode mudar na nossa vida? Pense nisso. A segunda questão que eu quero destacar é a abrangência da oração ali. Nós temos ali algumas questões que Paulo menciona. Ele fala de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Olha só, parece tudo a mesma coisa, tudo tem a ver com a oração. Mas Paulo está falando aqui justamente desta expressão que amplia o nosso entendimento do que é orar. Sabe, às vezes nós podemos ter um entendimento muito reduzido da oração. Uma reza, uma oração já escrita, feita. Mas olha como é abrangente a oração. É súplica, é orar, é falar, é interceder, é ações de graças, é clamor diante de Deus que Paulo está dizendo. Sim, a oração são aqueles momentos de clamor. Quando vem um assunto que mexe com o teu emocional, em vez de você derramar o teu emocional em qualquer outro lugar, antes de tudo, derrame na presença de Deus. Mas eu estou com raiva, eu estou com ódio. Coloque a tua raiva, coloque o teu ódio, antes de tudo, na presença de Deus. Sabia disso? Na presença de Deus há espaço para a gente derramar nossos ódios, nossas iras, por meio de súplicas. Há espaço. As perguntas, os porquês, coloque com humildade diante do nosso Deus soberano. Há espaço para isso. Ele fala de orações, de diálogo contínuo, aquilo que ele vai repetir também para os Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 17, de orar sem cessar. É isso, é de você todo o tempo estar conversando com Deus, sabe? Todo o tempo. E olha, e se as pessoas te acharem louco porque está falando sozinho, não dá bola para isso não, você sabe que não está falando sozinho. Fale com ele todo o tempo. Ele está do seu lado, antes de dormir. Está viajando, está no carro, sabe? Está lá, creia, Deus é tua companhia, o Senhor Jesus está muito perto de ti. É promessa dele, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha, às vezes nós estamos lá se sentindo solitário, abandonado, ninguém dando bola para nós. Pense, Jesus está ali contigo, fale com ele, converse com ele. Ele fala de intercessões, gente, de colocarmos os outros diante de Deus, de levar as dores do mundo e das pessoas, das necessidades do próximo diante de Deus. Ele fala aqui que nós devemos orar por todos, inclusive pelas autoridades, pelos reis, pelas autoridades, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila. Às vezes a gente coloca a nossa aposta em tantas outras coisas para ter um mundo melhor, para ter mais paz, mais prosperidade, e esquecemos, antes de tudo, orar, interceder. Interceda. Você tem orado pelas autoridades do nosso país? Tem orado pelo prefeito, pela prefeita, pelos governadores? Você tem orado pelo presidente da República? Você tem orado pelas autoridades do nosso país? Tem orado pelos conselheiros tutelares, pela polícia militar, civil? Você tem orado? Olha só, aqui é uma orientação clara. Antes de tudo, ore. Ore pelas pessoas, por todas, que seja conhecida diante das pessoas a nossa vida de oração. Paulo está querendo dizer que a sua vida de oração seja conhecida para que haja um ambiente mais pacífico, mais tranquilo, e assim a nossa vida seja caracterizada pela devoção, pela dignidade. E ele vai dizer, isso é bom, e isso agrada a Deus. Uma vida de oração, de intercessão, agrada a Deus, o nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pelo que orar, Regis? Especialmente por isso, para que essas pessoas sejam salvas, que conheçam a verdade, para que tenhamos autoridades tementes a Deus, que conheçam a palavra de Deus e que lute pela justiça de Deus.
Isso é o desejo também do apóstolo Paulo, a orientar também Timóteo para isso. Então, a oração, ela tem essa perspectiva também da intercessão, de sabermos que precisamos orar por pessoas, pelo chefe, pelo patrão. Ah, mas o meu patrão é chato, Regis, eu não gosto dele. Ore por ele. Ah, mas ele é bom, ele tem sido uma boa... Agradeça a Deus pela vida dele. Ah, os funcionários, você não sabe, lá na minha empresa, olha, eu tenho cada pepino lá com meus funcionários. Ore pelos seus funcionários. Ore pelas pessoas, gente. Tem uma lista de pessoas que você pode estar orando, principalmente aquelas que você julga te incomodar tanto. Essas, principalmente, tenha lá como prioridade na tua lista de oração. Quanto pior for essa pessoa para ti, mais ore por ela. Acredite. Deus pode fazer grandes milagres através da oração, ou não acreditamos mais na transformação que Deus pode realizar na vida das pessoas? Não realizou na tua? Não realizou na minha? Eu era um chato na vida de alguém, certamente. Talvez ainda sou. E talvez eu sou motivo de oração na vida de alguém ainda hoje. Você também, tá? Pode ter certeza. Ó, ele fala de ações de graças aqui também, que é reconhecer com gratidão quem Deus é. Você já orou agradecendo e reconhecendo a Deus por quem Ele é? Aqui é aquela oração, gente, sabe quando você não tem mais nada para pedir para Deus? Então você pode agradecer. Aliás, a gente poderia fazer isso mais vezes e menos pedidos, porque afinal de contas, Jesus vai dizer que Deus sabe o que vocês precisam. E se a gente soubesse e tivéssemos confiança disso, a gente passaria mais tempo em momentos de oração, de ações de graça, do que de petições. Mas tem espaço para pedir também. Mas ações de graças é dizer para Deus, em oração, quem Ele é. Adorar a Ele quem Ele é. E esse é um momento da oração quando você realmente conhece a Deus. E aí a importância de você saber quem é Deus por meio de Jesus Cristo e por meio da leitura da palavra de Deus, que revela o caráter do nosso Senhor. Dizer para Ele, Senhor, Tu és bom, Tu és soberano, Tu és o Deus Criador. Gente, isso não pode ser uma palavra tão assim vazia de sentido. Aqui, vocês, todos nós, temos um grande privilégio de facilmente perceber as obras maravilhosas do nosso Deus na criação. Tu não pode passar na frente de uma praia, de uma cachoeira, diante de um verde, de uma mata, olhar para isso tudo e não expressar, pelo menos, dizer para Deus, Deus, como Tu és maravilhoso. Porque criar algo tão lindo assim, tu não pode. Não cometa esse crime de olhar para essa maravilha de Deus e não dizer e não reconhecer. Senhor, Tu, olha, tá de parabéns. Senhor, olha, mandou bem. Mandou bem. Sabe, se eu tento desenhar a natureza, eu sou um desastre. Desenhar, imagine se eu tivesse que criar. E Ele cria algo tão belo, tão maravilhoso. Quando você vê um ser humano, com toda a sua complexidade, uma vida acontecendo. Você já viu um bebê? É a coisa mais linda. Vê o Cri-Cri aqui e o Abner na frente, é a coisa mais fofa, não é? A gente tem que olhar para essas crianças e falar assim, Deus, Tu és bom. Olha, Tu faz sempre de novo. Depois cresce, vira adolescente, né? Mas assim, é bonito de pequenininho. Aliás, né, até gambá pequenininho é bonitinho, né? Mas assim, gente, não, é verdade. A gente tem que olhar para a criação de Deus e dizer, Senhor, menos as baratas, né? Mas assim, a gente tem que dizer, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és um criador assim, fantástico. Vocês já foram, talvez agora para os jovens, não sei, agora vai por interesse, né? De cada um. Mas você já ouviu uma orquestra tocando assim? Gente. Não dá para você ouvir uma orquestra assim e falar assim, que legal. Legal a gente fala para, sei lá, para qualquer coisa do dia a dia, assim, bem trivial. Mas uma orquestra tem que falar assim, Deus, o Senhor criou tudo isso, os instrumentos, os sons, a harmonia dos sons. Não, Deus, Tu... Não. Deus, parabéns. Parabéns. A gente tem que celebrar ações de graças, gente. Você não pode estar diante de um prato de refeição, que nem a lasanha que a minha esposa fez hoje, né?
comer algo tão gostoso, tão saboroso e falar assim, legal. Não, tu tem que deixar... Sobrou? Tu tem que deixar, sabe, aquele sabor passar pelo céu da boca, pela bochecha, saboreie uma comida. Não, olha, gente, a pior coisa é você comer algo bom com fome. Você só come para encher a barriga, não é? Você já comeu para encher a barriga? Você come com pressa, nem sente o sabor das coisas. Assim, ó, respira, não come com pressa, não. Saboreie uma comida. Deixa passar pelo céu da boca, pela bochecha, debaixo da língua. Saboreie. Você não pode saborear uma boa comida e falar assim, legal. Não, você tem que dizer, Deus, tu és maravilhoso, tu criou tudo isso, os sabores, o paladar. O Senhor é Deus quem nos deu o prazer das coisas, gente. Você não pode dar um abraço no teu filho, no teu cônjuge, e achar que isso é uma coisa assim. Você tem que abraçar e ficar num abraço demorado e dizer, Senhor, esse abraço que me aperta, que eu não sei quanto tempo eu vou ter. Deus, sabe, fica abraçado com a pessoa e fica assim, Deus, sabe, faz isso. Porque é gostoso a comunhão. E tudo isso pode ser colocado como expressão de ações de graça na presença de Deus. Porque quando nos falta o paladar, o abraço, a natureza, o ar, a saúde, a gente também começa a experimentar como é ruim o outro lado. Então a gente tem que realmente ser grato. Em terceiro lugar, o lugar da oração. Aonde nós devemos orar? O versículo 8, Paulo coloca assim: quero, portanto, que os homens orem aonde? Em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Todo lugar. Ore. Ore. Eu estava parado na fila do ferry boat, alguém chegou assim e falou para mim, posso orar por você? Meu, fiquei assustado, né? Você não espera que alguém te faça essa pergunta assim. Pode, né? Claro, ore. Aí fez a oração, depois deixou uma revistinha lá e tal, aquela história toda. Mas eu fiquei pensando, né? Eu mesmo, quantas vezes eu já fiz isso? De repente, do nada, encontrar alguém e falar assim, posso orar por você? Posso orar por um... Ore. Em todo lugar, em todo tempo, ore. Gente, isso é fantástico. A oração, ela não tem um endereço. Eu vou ter que ir lá não sei aonde para orar. Não, em todo lugar. A oração verdadeira exige só o desprendimento e a intencionalidade de falar assim, vou orar agora, em qualquer lugar, em todo momento. Porque o palco da oração pode ser qualquer lugar. E aqui é uma forma de a gente poder também dar um recado para este mundo que vive com esta ira, com contendas. A gente orar é um sinal de mostrarmos que a paz de Deus ainda está presente neste mundo, ou ao menos desejamos ela. Ore, clamando ao Senhor por paz, que as suas mãos sejam levantadas não apenas no momento do louvor do culto, mas que você também pode ter esse gesto de desejar a bênção de Deus em algum lugar específico, alguma pessoa específica. Levante as mãos e ore. Está presente para Deus em oração. Esse é o maior recado que a gente pode dar de paz ao mundo, é a oração. Eu quero colocar ainda um outro ponto. Orar ou ter uma vida de oração. Orar é uma coisa assim pontual, né? Um pedido que a gente pode fazer em meio a uma necessidade. Acontece também, mas eu quero convidar você a pensar um pouquinho nesse outro ponto. Uma vida de oração, de relacionamento constante com Deus, de oração no secreto, na comunidade, em silêncio, em clamor, nos dias bons, nos dias maus. Viver de forma permanente em oração, caminhando com Deus, sabendo que Ele está todo o tempo à disposição para te ouvir. Deus sempre tem tempo para você. Você já tentou falar com alguém e não conseguiu? É horrível, né? Principalmente aquelas situações que você liga e você é encaminhado por um barulhinho, né? De espera.
Poxa, você só queria falar com aquela atendente, com aquela situação e resolver o problema. Aguarde só um instante. Em um momento você já será atendido. Você já foi orar e ouviu esse barulhinho? Você já pensou? Senhor, aguarde um instante. Neste momento, o Senhor Jesus está ocupado e não pode te ouvir. Enquanto isso, escute o nosso arcanjo Miguel. Logo você estará atendido. Não tem isso. Você fala com Deus, Deus, alô? Ele fala, pois não? Quando? Qualquer momento, todo instante. E a gente não desfruta disto. Deixamos assim, né? E ele está lá todo o tempo. Se você tivesse que falar com alguém importante, tenta falar com alguém importante neste mundo. Tenta. Você tem que marcar audiência, protocolo disso e daquilo. Deus, nosso Criador, se você tenta falar com Ele, a qualquer momento, Ele está ali. Ele está ali. E eu tenho a impressão que às vezes é um pouco o contrário. Deus tenta chamar a nossa atenção para falar conosco, para nós falarmos com Ele, e parece que é Deus que escuta uma musiquinha nossa. Espere um momento. Estamos todos ocupados. No momento, nenhum dos nossos atendentes podem falar contigo. Deixa o seu recado e tal, e Deus está lá tentando chamar nossa atenção. E Ele faz isso pela natureza, pelo próximo. Às vezes Ele faz isso de uma maneira bem surpreendente. Ele tenta nos chamar a atenção só para dizer, eu estou aqui. Hoje, inclusive, Deus está chamando a tua atenção. Eu estou aqui, pode falar comigo. Tem um tempinho para mim. Uma vida de oração, gente. Invista numa vida de oração. A vida de oração não é apenas falar com Deus, mas é andar com Ele. E agora eu quero deixar um desafio para vocês. Vocês têm aí na cadeira, quem não tem, lá atrás, perto do cafezinho, deve ter ainda um cartão desse. Certamente você vai sair daqui essa noite com um cartão desse na mão. Se você não encontrar, me procure que eu disponibilizo para você. Um desafio. Você que tem dificuldade está tendo dificuldade de criar um estilo de vida de oração, aqui, de repente, pode ser uma ferramenta que pode te ajudar. Não quero que você fique refém disso, isso daqui não é uma receita, não é um método. Não, é só um estímulo para que você possa começar a desenvolver uma vida de oração. Olha, que tal essa semana você ter motivos para agradecer a Deus? O que Deus fez na sua vida? Anota atrás desse cartão ou em algum lugar. O que Deus fez na sua vida que você pode agradecer essa semana? Cada pouco lembrar, Senhor, eu quero te agradecer porque tu fizeste isso. O motivo para adorar. Você consegue reconhecer quem Deus é? Assim, Deus é muita coisa, né? Muita coisa define Deus. Muita. Os atributos de Deus são nós. Mas assim, você pode mencionar aquele que você realmente tem clareza e certeza. Algo que te marcou, que representa o caráter de Deus. Para alguns, de repente, essa semana, o que vai marcar muito é o reconhecimento de que Deus é misericordioso, por exemplo. Deus é tão misericordioso, aconteceu um fato na minha vida, eu percebi a misericórdia de Deus presente na minha vida, eu merecia uma situação e Deus me poupou dela, a misericórdia. Talvez você vai reconhecer que Deus é gracioso, algo que você recebeu e não merecia, e você vai dizer, Deus, tu és gracioso. Talvez alguma bondade de Deus, o amor dele, a paternidade de Deus, esse cuidado de pai. Quantas coisas definem o caráter de Deus? Você pode colocar isso como motivo de adoração. E um motivo para intercessão. Fatos importantes que você pode estar lembrando de orar essa semana. Algum fato do seu dia a dia, de vizinhos, de pessoas com as quais você... situações que você tem vivido no trabalho, no país, algum fato do país, do mundo que você pode estar lembrando de orar. Cenários de guerra. Precisamos orar por isso. Orar pela paz de Israel, mas a paz lá em Gaza também. No Iêmen, o Iêmen está em constante guerra, o norte da África. Ore por isso, gente, ore por isso. Você sabia que um dos grandes avivamentos que está acontecendo e a gente nem está vendo nas igrejas que acontecem nos porões das casas, na China, no Irã.
Tem avivamento acontecendo em países que a gente pensa assim, lá só muçulmano, lá só comunista. Não, e a igreja do Senhor Jesus está lá. Você pode orar por isso. Orar pelos cristãos na Coreia do Norte. Se fala Coreia do Norte, a gente só pensa uma coisa. Sabia que na Coreia do Norte tem cristãos? Sabia que os irmãos coreanos do Sul, todos os anos eles arrumam estratégias para que a palavra de Deus chegue na Coreia do Norte, inclusive colocando textos bíblicos em balões, quando o vento sopra em direção à Coreia do Norte. Olha que coisa linda. Ore para que esses balões tenham efeito lá na Coreia do Norte. Quantos fatos a gente pode orar pela nossa cidade? Ore por isso, interceda por isso. E por último, pessoas para orar. Você tem orado por pessoas? Tem orado por pessoas específicas? Tem uma lista de pessoas para você orar. Como eu disse, até pessoas que você se sinta incomodado, incomodada. Pessoas aqui da comunidade, né? Eu vejo que tem pessoas que estão aqui nos visitando, pessoas que talvez você não conheça. Ore. Quem sabe, antes de ir embora, pegue o nome dessa pessoa que você não conhece. Posso orar por você? Qual é o teu nome? Olha que forma maravilhosa de você conhecer alguém. Eu conheci alguém um dia. E como é que foi? Eu vi ela pela primeira vez e falei para ela, qual é o teu nome? Anotei o nome dela e comecei a orar por ela. Poxa, coisa linda. Conheci alguém por meio da oração. Faça isso. Antes de sair essa noite, não saia daqui essa noite sem ter alguém daqui de dentro que você vai se comprometer em orar por ela. E diga isso para ela. Eu vou orar por você. Mas ore mesmo, não esqueça. É isso. Que a oração seja uma prática de vida, um estilo de vida de cada um de nós essa semana. Faça isso. Tire um tempo para falar com Deus cada dia, cada instante. Que nossas casas sejam lugares de oração, de intercessão. Que nossas vidas sejam altares de gratidão. E que a nossa comunidade seja uma comunidade marcada também por um povo que ora. E que a gente, antes de tudo, possamos orar. Amém? Quero convidar você, então, para ficar de pé. Nós vamos encerrar nosso momento